Olá! Os cálculos são de 2008. A cada minuto, morrem pelo menos 11 crianças de fome no mundo. O relatório da FAO, o Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, revela que 923 milhões de pessoas passam fome em nosso planeta. A tragédia aumentou junto com os preços globais dos alimentos, que subiram 52% de 2007 para 2008. Para piorar as contas, preste atenção em mais dois números. Somos 6,7 bilhões no mundo e produzimos quase 1 quilo de grãos por pessoa todo dia nesse planeta. São cálculos do pesquisador Ladislau Dobor, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pois os pesquisadores e estudiosos que calculam números na miséria e na crise da distribuição de alimentos também investigam razões. E para entender melhor o que se passa por detrás dessas estatísticas, convidamos especialistas em alimentos. Vamos apresentá-los a vocês. A engenheira de alimentos Marília Regine Nutti, mestre em ciência de alimentos, que busca assegurar em trabalhos de pesquisa na Embrapa, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que os avanços da ciência e tecnologia sejam aplicados no enriquecimento da dieta alimentar dos mais pobres. O professor Gervásio Castro de Rezende, da Universidade Federal Fluminense, com mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, ele, nas suas linhas de pesquisa, estuda a crise de alimentos e a economia agrária. O sociólogo Cândido Gribowski, com doutorado em Paris e pós-doutorado na Universidade de Londres, é diretor executivo do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, e nome que faz sempre a gente lembrar do Betinho da sua luta contra a fome. E ele é também um dos coordenadores do Fórum Social Mundial. Bem, agradecendo a presença de vocês aqui, eu começaria com o professor Gervásio analisando aí por que dessa crise alimentar, né, de preços que se escondeu agora depois da crise americana, né, dos imóveis, mas era só o que se falava, né? Os preços dos alimentos estourando dessa maneira. É o quê? Especulação mesmo, professor? O André, há pouco tempo, inclusive, eu e o Cândido participamos de um programa na TVE, na Rádio MEC, né? E na época, o que nós enfatizamos muito era a questão dos biocombustíveis. Isso já era um problema, né, muito colocado, porque e aí era uma coisa difícil você decidir, porque o biocombustível era em função do problema do aquecimento global, você reduziu, aumentar o uso de fontes renováveis e não renováveis. Quer dizer, isso já seria um fardo muito grande, cobrar da agricultura uma contribuição para resolver esse problema, que é o problema do aquecimento global. Mas a coisa, de certa maneira, piorou desde então. Eu estava comentando com o Cândido antes, porque mais recentemente meus estudos, né, estão mostrando que há um problema adicional, muito entrelaçamento entre esse mundo das commodities e o sistema financeiro mundial. E assim nós estamos podendo entender por que houve essa alta absurda dos preços dos alimentos, dos grãos, né? É uma coisa que eu nunca vi na minha vida profissional, algo desse tipo, e uma conexão muito estreita com essas idas e vindas do sistema financeiro mundial, que atingiu aquele auge, e agora a gente não sabe o dia de amanhã. E o que eu quero, então, chamar a atenção é como um problema tão importante, que é a questão de alimentos, no fundo está subordinado, está vinculado a este mundo financeiro. Como, quer dizer, e aí como agir, como conseguir, né, mudar as coisas? Aí não me pergunte como. Não, vamos lá. Com o Cândido agora, a visão crítica é muito grande dos movimentos sociais, né, a respeito dessa especulação, né? É enorme. A gente já vinha falando há mais tempo, né, porque o base, como você mesmo salientou, e eu em particular, estou muito envolvido no processo Fórum Social Mundial, e a gente levantou toda uma crítica a esse tipo de economia
que é descolada da necessidade da sociedade, em que ela pode até crescer, e de fato cresceu bastante, mas não para atender necessidades em si da população, nos diferentes partes do mundo, mas necessidades da acumulação. E a sua vinculação financeira, como o professor Gervásio está dizendo, aí exacerba a contradição desse sistema, totalmente, porque ele não tem mais vínculo com a realidade, que seria o próprio de uma economia, seria atender necessidades, em primeiro lugar, da população. E o problema alimentar é particularmente grave nessa situação, porque além de se produzir coisas que deem lucro, se produz coisas que não necessariamente produz boa saúde, né? Que é seu problema, né? Na verdade, porque se produz alimentos que na verdade entram numa cadeia de um ciclo produtivo que leva a um padrão de consumo que é de engordar uns e emagrecer outros, ou até matar outros, né? É um sistema que cria problemas alimentares para uns, de obesidade, nós já etc. temos assim também na área do bilhão de obesos pelo mundo, né? E temos o problema dos que não têm nada, não têm acesso, porque está totalmente mercantilizado isso. A prioridade não é garantir a segurança alimentar das populações, as suas necessidades alimentares, mas é esse sistema que funciona para, se dá lucro, tudo bem, se não dá lucro, para. E isso, a questão alimentar em particular, é impossível de aceitar, né? Marília, não é bem a sua especialidade o jogo econômico, mas qual é a sua visão desse desequilíbrio alimentar, dessa exploração em cima dos alimentos, né? Olha, a minha visão é que a gente tem hoje cerca de 1 bilhão de pessoas que estão passando fome, que sofrem com a falta de alimentos. Mas a gente tem uma quantidade muito maior, cerca de 3 bilhões de pessoas que sofrem com a fome oculta, que é a falta de micronutrientes, que é a qualidade dos alimentos, é a deficiência de micronutrientes. E eu acredito que o impacto da crise econômica vai ser muito maior ainda nessas pessoas. Então, nós temos hoje no mundo, quando eu falo na crise de micronutrientes, é a deficiência de ferro, de zinco, de vitamina A, o que é a fome oculta? Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, 50% das nossas crianças têm algum tipo de deficiência em ferro. Quer dizer, não são só as crianças pobres, mesmo as crianças de classe média, porque, como ele falou, é a alimentação que não é correta. E você vê nos jornais, como o professor falou, isso vai acontecer, nós vamos ter um impacto nos alimentos. A crise financeira vai ter um impacto nos alimentos. E assim, como eu estava conversando antes do programa começar, eu não sou economista, mas a gente está sentindo que esse impacto vai ocorrer. Assim, só do 2007 para 2008 já ocorreu de uma mais de forma 50%. Importante. Mas um ponto que a gente vem prestando muita atenção é que com essa busca do crescimento de maior produtividade, muitas vezes a gente não busca a qualidade e a gente tem que buscar as duas coisas. E eu acho que esse é um ponto importante que nós também temos que discutir hoje no decorrer do nosso debate. Discutiremos. Deixa eu passar para o professor Gervásio outra vez. O senhor disse que não vê solução. Por quê? Porque está tão intricado assim a questão de mercado ou porque os governos não querem? Essa reunião da FAO tinha 50 chefes de Estado lá, né? Olha, André, você vê, por exemplo, o que aconteceu este ano com o trigo. Quando se plantou o trigo, foi em abril, né? O nosso plantio em abril, os preços estavam lá em cima. Agora, uma super safra de trigo, os preços estão lá embaixo. Agora nós estamos plantando a safra para o ano que vem, né? Esta época. Eu estive em Brasília, no congresso, do simpósio da Embrapa, né? Embrapa Cerrado, e insisti isso, não se tem qualquer evidência, qualquer certeza quais vão ser os preços que vigorarão no ano que vem, na época da colheita. Quer dizer, então o mundo agrícola ele está imerso,
Essa é a visão, esse é o aspecto que eu venho tentando desenvolver, é muito risco. E aí, afinal, quer dizer, o que vai acontecer? Vai encolher toda essa expansão, porque é um mundo, esse mundo que... Raro, uma crise como essa que aconteceu agora, só em 29, nós nunca tivemos uma... Porque cada vez que a gente vive, mais a gente vai aprendendo que as coisas novas vão acontecendo. Então, a visão que eu venho desenvolvendo, que eu estou cada vez procurando aprofundar, é esse mundo incerto, quer dizer, mesmo com toda a moderna, aquela coisa, mas está imerso nessa rede de financiamento que é mundial. Né? E aí a gente tem que jogar a toalha. Poxa, mas jogar a toalha é uma falta de esperança muito grande, professor Cândido. Você acredita que é por causa de jogar a toalha também, não? Bom, nós pregamos que outro mundo é possível, né? Mas, de fato, agora ele se torna necessário, né? Imediatamente. O problema é que os ajustes não se fazem muito fácil. Vai ter muita gente que vai morrer nessa história, né? E esse é o que não está se falando nessa crise, porque se fala de bancos que acabam, mas se banco acabar, não morre gente, né? Agora, esses problemas que nós estamos falando vai afetar muita gente, porque já vem numa crise que tem por trás também a desestruturação de sistemas alimentares em sociedades muito débeis. Não é, tem esse componente, vamos dizer, ao você desenvolver certos produtos. Eu estou no Rio Grande do Sul, de onde eu venho. Nós tínhamos nos anos, quando eu começo a estudar esses problemas, nos anos 60, tinha mais de 50 produtos na estatística, grãos. Hoje, 3 a 4 produtos representam 97% da produção. Ou seja, se perdeu a diversidade, que também contava na alimentação, digamos assim, porque se plantava, se comia, né? Mas se você vai para sociedades, por exemplo, por causa do fórum na África, houve total destruição da produção local, né? Por esse mecanismo de mercado desregulamentado, né? Que permitia a concorrência totalmente desleal, né? Com produtores locais que não têm condições de produzir. Hoje se come trigo onde não se sabia o que era o trigo, né? O pão. E o pão, esse pão também deficitário em nutrientes, né? É problemático, é extremamente problemático. A batatinha, que era um produto típico dos Andes, não consegue concorrer com o trigo importado de países desenvolvidos do norte. Não consegue, por causa do preço. E isso destruiu. Hoje que o preço pode ter caído, mas não existe a produção de batatinha. Então, como é que vai se alimentar essa população? Não tem capacidade de renda para comprar e não tem a produção local, que era a garantia anterior, né? Então, nós temos uma situação que vai levar tempo para se ajustar. Vamos dizer, relocalizar economias com possibilidade de olhar melhor o que a natureza permite naquela região, naquele lugar, sistemas alimentares possíveis, combinados com culturas alimentares que são muito importantes a gente resgatar isso, o gosto, o sabor, porque quando a gente combina isso, resolve melhor os problemas alimentares. Fazer isso tudo é um processo lento e difícil, mas vai ser o caminho necessário que vão ter que percorrer. Bem, nós vamos fazer um intervalo para tomar ar aqui, não jogar a toalha e continuar examinando os problemas de alimentação que nós vamos ter aí pela frente. Um instantinho só.